em Jeremias capítulo 33. Os irmãos já acharam? Amém. Eu queria ler a partir do versículo 1, mas eu vou ser fiel à primeira palavra, depois ao tema. Foi revelado por Deus. Então ele fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ainda ele encerrado no pátio da guarda, dizendo, Jeremias 33, 1, dizendo: assim diz o Senhor, eis que faço, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A igreja pode tomar assento. Que as suas palmas sejam para a glória de Jesus. O ano passado, na primeira vez que eu estive aqui nesse altar, lembro que foi no mês de janeiro, e a minha mãe estava passando por um problema de saúde. Ela sofreu um acidente, e ela precisou passar por uma cirurgia, e foi grave. E quando o pastor me fez o convite para estar aqui, eu estava com a cabeça a mil, eu estava preocupado. E mesmo assim eu vim pregar a palavra de Deus. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente faz para Deus, Ele também faz na nossa vida. E na maioria das vezes a gente acha que porque somos de Deus as coisas vão ser fáceis. Não vai ser. Jeremias, quando recebeu essa revelação de Deus, a gente leu aqui agora há pouco que ele estava preso. Ele estava na guarda, ele estava preso. E ele preso, Deus fala para ele: Jeremias, clama a mim. Então, quando a gente chegou aqui pela primeira vez para trazer a palavra do Senhor, eu lembro que foi no livro de 1 Pedro, a campanha, e eu deixei tudo que eu estava fazendo, deixei minhas preocupações e vim pregar a palavra de Deus. E ela estava numa situação difícil. Ela quebrou a rótula do joelho. Falar como fala lá no Nordeste, lá no Recife, a bolagem do joelho é aquela parte do joelho que é onde você dobra, para trás e para frente. E ela caiu, machucou, partiu no meio. Partiu no meio, aonde os médicos dão o nome de patela. E uma senhora já de 65 anos fica em uma coisa muito difícil. Então ela foi operada, passou 12 dias lá, maior dificuldade, apareceu muitas coisas sobre ela. E aos olhos humanos as pessoas falam assim: tadinha, essa aí não anda nunca mais. As pessoas olhavam para ela achando que ela não ia andar. E hoje o que resta sobre ela é apenas as cicatrizes. Ela está de roupa comprida hoje, não dá para ver, mas ela tem um rasgão do meio da coxa até depois do osso da canela, 22 pontos. Hoje ela está aqui, porque conforme a palavra de Deus nós clamamos, e Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que responde, é um Deus de resposta. O meu teu Deus é um Deus forte, um Deus poderoso. Não é um Deus que está agarrado num pedaço de pedra, não é ele que está coberto de ouro, de bronze. Ele é vivo. E quando a gente clama a Deus, Ele responde. Fica ali pé, minha mãezinha, fazendo um favor. Glória! Fica com a glória de Deus. A senhora pode vir aqui na frente do altar? Pega aí a netinha aí e ajuda ela. Fique com vergonha, não é para a glória de Deus. Glória! Anda aí, mãezinha. Anda aí. Está aqui hoje. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus que responde. Ela contava para mim que nem imaginava que um dia fosse andar. Hoje está andando. E a gente subiu. Eu queria trazer ela
Aqui a igreja fica em cima do monte, né? E é alta, eu não podia trazer ela porque ela não tem muita elasticidade no joelho. Mas hoje ela veio. Você poderia aplaudir o nome do Senhor por isso? Um probleminha na perna, ainda está mancando. Mas a Bíblia fala que é melhor ele estar no reino do céu, manco de uma perna, sem o olho, sem o braço, sem uma mão, do que ser lançado no inferno com o pé, com mão, com o olho, com tudo isso. Então, voltamos aqui ao tema da campanha. Jeremias, quando prega, Jeremias foi para o povo de Deus a última esperança. Jeremias foi para o povo de Deus a última sentença, porque Jeremias já havia pregado para aquele povo 20 anos, pregando arrependimento, pregando para o povo se arrepender. E nesse período o povo de Israel estava no pior tempo de sua história. Israel havia trocado o seu Deus, Israel havia trocado o culto ao seu Deus. Israel agora, o povo eleito, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu, agora está prestando culto a Baal. Agora está prestando culto, o qual a Bíblia se refere à rainha do céu. Agora as mulheres de Israel fazem bolo para oferecer aos deuses de outras nações. E como pode Deus ser um Deus tão grande, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que tirou o povo do Egito, um Deus que abençoou, que fez eles serem reis e príncipes, e o povo novamente, depois de um tempo, o povo se rebela contra Deus. O povo se rebela contra Deus, e Deus envia os profetas falando do arrependimento. Se arrepende, se arrepende, se arrepende. E o povo, cada dia mais distante, cada dia mais rebelde contra o seu Deus, contra as suas leis. E Jeremias foi esse profeta, foi a boca de Deus naquele tempo. Era o último sinal de Deus para o povo que era eleito, para o povo que era santo, não voltar novamente no cativeiro. Era essa a pregação de Jeremias, porque Deus já tinha explicado para Jeremias, já tinha avisado para Jeremias, para que ele se arrependesse, porque senão ele voltaria novamente a ser cativo, senão ele voltaria novamente para a escravidão. E quanto mais Deus falava com o povo, quanto mais Deus usava os seus servos, mais o povo se afastava de Deus. E o que acontece? O que aconteceu quando o povo se afastou de Deus? Eles foram levados cativo para Babilônia. Um povo santo, que é um referencial de Deus no mundo, agora está sendo novamente prisioneiro. E agora novamente está sendo levado em leões para a Babilônia, uma terra de estranho, uma terra onde ninguém cultuava Deus. E o tempo passou, e essa história a gente já conhece. O povo voltado, foi levado para a Babilônia e passou lá 70 anos escravo, sofrendo, longe da sua pátria, longe dos costumes do seu Deus, longe das leis do seu Deus. Aonde um chamado Daniel, que se rebelou contra as leis de Babilônia e começou a cultuar a Deus, ele foi preso, foi posto na cova dos leões. Fizeram formalha para os amigos deles. Era assim que era ser igreja de Babilônia. Mas a história hoje se repete. O tempo passou, mas a história se repete. Deus nos liberta, Deus nos cura, Deus nos abençoa, mas com o passar do tempo a gente não ficando frio, deixa de clamar, deixa de orar, e na maioria das vezes a gente quer voltar de novo a ser cativo. A gente quer voltar de novo para o lugar de onde Deus nos tirou. Mas isso não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que a gente continue livre, continue sendo abençoado, continue na fé. É por isso que Ele fala: clame a mim,
e eu responderei. Eu sei que tem gente aqui que tem orado muito, tem pedido muito, mas a sua oração não está valendo a pena. Porque muitas das vezes a gente ora, mas a oração da gente só está boca para fora. Não mostra uma atitude de fé. A oração que nós fazemos para Deus tem que ser envolvida a uma atitude de fé. Porque senão só são palavras, são só gritos vazios, como a Bíblia fala no livro de Jó. Então, se você está orando e não está acontecendo luta de oração, a partir de hoje não, desde a primeira semana, da primeira volta, que é que Deus tem falado para você? Clama. É diferente quando você ora apenas, porque orar nós oramos toda hora, mas dificilmente a gente clama a Deus. E fica aquela oração momentânea, fica aquela oração programada. É as mesmas palavras todos os dias, é as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias está falando: meu Deus, liberta meu marido, abre aquela porta, me dá minha saúde, me cura. Mas eu estou numa atitude de fé. Há uma grande diferença do clamor para a oração. Ou você não achava, ou você não pensa que o povo, por mais que eles voltassem para os outros deuses, eles continuavam orando a Deus, porque eles eram zelosos da lei. Mas era diferente. O povo era zeloso, eles não deixavam de orar a Deus, mas orava para Deus uma hora, outra hora na questão do culto a Baal. Porque às vezes é assim. Às vezes a gente ora, não deu certo, a gente está fazendo outra coisa. E tem gente que fala assim: olha, eu daria tudo para que isso fosse resolvido. Ou seja, ela não está se preocupando quem é que vai dar. O importante é que ela receba, seja Deus ou seja o diabo. E assim, tem gente tão desesperada que ela não está nem ligando quem é que vai dar para ela. Ela só quer que seja, só quer que aconteça. Mas Deus manda você clamar, Deus nos manda clamar. Israel, vou dar um exemplo para você de clamor. Israel estava cativo, preso no Egito, 430 anos. Você acha que em 430 anos o povo não orava a Deus? Você acha que em 430 anos o povo não adorava a Deus? Mas teve um dia que foi diferente. Teve um dia que o povo não orou. Porque a Bíblia fala assim: eis que eu escutei o quê? Quem sabe de Bíblia sabe o que eu estou falando. Chegou um momento que Deus fala: eis que eu escutei o clamor do meu povo. O povo, 430 anos orando. Mas teve um dia que o povo se revoltou e tomou uma atitude de fé. E ao invés de orar aquele mesmo culto, aquela mesma reunião, aquele mesmo culto, aquele mesmo movimento, eles falaram assim: olha, rapaz, não está adiantando não. A gente está orando a Deus, mas a chicotada no feitor está batendo em nossas costas. A gente está orando a Deus, mas eles tiraram agora. Ele agora não vão arrumar o capim para fazer outros tijolos. Agora nós temos que tirar o capim e temos que arrumar também a massa. Mas a gente está orando, está dando certo. Mas teve um dia que a Bíblia fala lá no Êxodo que o povo se reuniu diferente. O povo se reuniu para clamar a Deus. Tomou uma atitude diferente, uma atitude de fé. E a própria palavra de Deus fala que naquele dia eu escutei o clamor do meu povo e desci. E o que acontece quando Deus ouve o clamor e desce? Naquela mesma hora ele envia Moisés. E nesse momento começou o tormento de Faraó, que queria ser Deus. E o que acontece? Naquele momento que acontece aquele clamor, Deus me envia a resposta. E a resposta foi tão grande naquele clamor que Deus enviou 10 pragas. Deus acabou com o Egito, acabou com o exército de Faraó, através de um clamor, de uma atitude de fé diferente. E a gente já sabe a história de Israel. O Faraó foi obrigado a deixar o povo ir embora por causa de um clamor. Você vai continuar orando? Ou se você vai clamar
Você já vai precisar de outra campanha para você despertar da fé, para você mudar de atitude. Vai precisar de outra campanha, outro tema. Não. O teu momento é agora. O teu momento é agora. Porque o teu Deus ouve. Teu Deus é um Deus de resposta. Teu Deus é um Deus que ouve a tua oração. Agora faça algo para agradar a Deus. Faça algo, chame a atenção de Deus. Faz diferente. Tem gente que nem orar, mas está orando. Tem gente que não está conseguindo nem orar, quanto mais clamar. Mas Deus, essa noite, Ele fala para mim e para você: se você clamar a mim, eu te responderei. O que é que você quer de Deus? Amém, igreja? Estou pregando para corações. Estou pregando para seres humanos. Estou pregando para as paredes. Deus fala com você. Deus fala com você essa noite. Tem falado com você. Agora, qual vai ser a tua diferença de hoje para frente? O que é que você vai fazer diferente de hoje para frente? Vai continuar tendo um Deus tão grande dessa maneira e ter sua vida da mesma forma? Hoje eu estou falando com um jovem, ele fez uma pergunta para mim. Ele fez uma pergunta para mim. E ele falou assim: como pode um Deus tão grande e ele não é crente, pessoal? Os pais são, mas ele não é. E ele falou assim para mim: como pode um Deus tão grande ter gente com uma vida tão miserável, tão desgraçada, não acontece nada, não muda nada? E o pior que ele estava falando, que não acontecia nada, é dentro daqueles que falam que são dele, dentro daquele que é de Deus. É aquela mudança, não acontece nem nada dentro nem fora. E infelizmente eu fiquei sem resposta. Só falei para ele: existe um Deus poderoso, maravilhoso, um Deus que pega um homem do pó, um desvalido, do noturno, e faz essa recompensa. Vamos ver aqui hoje contar mais uma história, mais um pregador falando, mais uma história da Bíblia. Essa palavra tem que se cumprir na sua vida. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O desejo de Deus para mim e para você é que essa palavra se cumpra na tua vida. O desejo de Deus é que você desperte e aconteça coisas grandes, maravilhosas, e que você não sabe. Clama a mim, eu te responderei. O que você vai responder? Está aqui. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Quer saber o que Deus tem para a tua vida? Começa clamando. Quer saber o que Deus tem para a tua vida? Qual o propósito? Continua clamando. Continua crendo. Vou fazer só mais uma história da Bíblia que você vai escutar essa noite. Não pode, pessoal. Não pode ser apenas uma história. Tem que acontecer na nossa vida. É esse o desejo dele para nós. Jeremias capítulo 2, ele começa dizendo: clama ao ouvido do povo. Mas Jeremias capítulo 33 ele fala: clama a mim. Primeiro ele fala que para clamar ao ouvido do povo que estava dormindo. Mas no 33 ele fala: clama a mim. Clama a mim que eu responderei. Deus vai responder a tua promessa. Deus vai responder aquilo que Ele te prometeu. O teu sonho, o teu projeto. Ou você não tem sonho do teu projeto? Ou você não tem a promessa de Deus? Se você não tem problema. Hoje tem uma promessa para você. Glória! Hoje tem uma promessa de Deus para você. Qual é essa promessa? É mostrar aquilo que você não sabe. É fazer aquilo que ninguém pode fazer. É te levar em um lugar que ninguém te levou. É isso que Deus está falando. Você tem noção qual é a grandeza do teu Deus? Agora ele quer pessoas que clamem a Ele. Qual é o tipo de clamor que você vai fazer? Quando você sair dessa porta para fora, você vai esquecer do que foi dito. Ou se você vai esquecer da
promessa do teu Deus. Ou você vai esquecer, né? Foi só apenas uma história, né? Está tranquilo, quarta-feira que vem eu volto lá, escuto outra história, dá para ir continuando. Não, pessoal. Deus quer fazer coisa grande, foi isso que Ele revelou aqui. Foi Ele que revelou na palavra, foi Ele que revelou nessa campanha. Ele quer fazer coisas grandes. Agora você crê, você tem fé que Deus pode fazer coisas grandes na tua vida? Você crê? Ou você olha para a tua vida e fala assim, não, tá bom. Do jeito que tá bom, tá maravilhoso. Então ainda você não descobriu qual é o Deus da Bíblia. Você ainda não descobriu qual é o Deus da Bíblia. Não é aquele que fica agarrado na parede, coberto de ouro, de prata, pregado até hoje por uma coisa. Não. É o Deus criador do céu e do universo. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que te criou com propósito. É o Deus que te criou com um projeto. Às vezes você tem até um projeto, mas você não crê que Deus é grande. Você tem um grande projeto, mas se não cabe na sua cabeça, na sua mente, Deus não pode realizá-lo. Esse não é o Deus que eu estou pregando para você essa noite. Eu creio na restauração da tua casa. Eu creio na restauração da tua família. Eu creio no milagre, eu creio na promessa. Eu creio nisso. Quem está falando aqui é um homem que havia jogado na sarjeta. Um homem que tinha perdido a dignidade, que corria da UPP, que corria do crime. Um homem sem moral, aonde todo mundo da família falou assim, isso aqui não tem mais jeito. Esse aí não tem mais jeito. Vamos esperar só o inteiro. Vamos esperar a hora dele chegar e tá bom, é assim. Ele foi para esse caminho, não tem mais volta. Mas eu encontrei um Deus poderoso que muda a história. E Ele pega um ser humano como eu, do pó, da sarjeta, do vício, da prostituição, e Ele traz aqui essa noite para falar para você que tem jeito, que não há nada perdido para você. Se você não acredita, lá na beira do rio tem um bar chamado Bar do Neguinho do Bar. Era lá que ficava. Após o pontilhão tem uma linha do trem. Hoje tem um depósito de bebida, mas era uma casa que tinha lá, onde as pessoas se drogavam, bebiam, se prostituíam, e eu ficava lá, jogado, longe da minha esposa, nem ela sabia onde eu estava. E às vezes fazia, mas não podia fazer nada. E eu jogava lá na sarjeta, por causa de uma dose de cachaça. Filho de mãe de santo, ex-mãe de santo está lá. Nada de promessa, nada de Deus, não sabia nada de Deus. Não tinha noção de quem era esse Deus. E hoje eu estou aqui para falar para você. As pessoas que chegaram queriam me matar, porque segundo a palavra, vivia na vacinação, como fala. Hoje eu passo por ele e falo assim, vamos orar, pessoal. Ele coloca as armas do lado, fecha os olhos e ora. Como pode uma pessoa querer te matar hoje, fecha os olhos para você orar por ela? Porque Deus é poderoso. É por isso que eu deixei a minha igreja hoje. É por isso que eu estava cansado. Mas estou aqui pregando para você que Deus é grande. Que Deus nem promessa aqui. Imagina você que está debaixo de uma promessa. Não tinha ninguém crente da minha família. Ninguém. E Deus falou com ela. Clama a mim. E bastou uma semana para um camarada que começou a usar droga, se aviciar em cachaça e tudo, cola de sapato, cheirava. Bastou uma semana para eu mudar a minha história. Vai fazer 10 anos, nunca mais precisei de prostituir, nunca mais precisei de beber, nunca mais precisei de usar droga, de cheirar cola de sapato. Nunca mais, porque o
Deus que ela encontrou basta para mim. E esse é o único Deus que eu estou pregando essa noite para você. Já preguei esse Deus em muitos lugares. Eu fico, sabe por que eu venho? Sabe por que eu venho? Eu venho porque eu sei onde Deus me tirou. Tiraram uma foto minha de algum tempo atrás, muito tempo atrás, e eu estou lá jogado no chão. E antes eu tinha vergonha daquela foto, tinha raiva, mas hoje eu entendo. Então, falando com a minha mãe ontem, eu falei, ela, o cuidado que eu tenho é para não me submeter. Porque quando você acha que é alguma coisa, Deus fala assim, olha quem você era. Olha quem você era. Então, pessoal, esse é o Deus que você conhece. É esse o Deus que eu estou pregando para você essa noite. Não é pelo muito falar, não é pelo barulho que fazemos, é pela fé que está no teu coração. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Agora a questão é, quantas vezes você já ouviu isso? Não é um conto de fada, não é uma mágica. Você tem que exercitar a fé do teu Deus. Você tem que buscar exercitar a fé dele. Saber qual. Às vezes a gente fala assim, eu já tenho meu projeto. Você já se perguntou se esse é o projeto de Deus para a tua vida? Tem gente aqui que era para ser usado mais por Deus, como Jeremias. Tem gente aqui que já era para estar longe, já era para estar sendo mais usado, mas fica travado. Um Deus tão grande, querendo te usar tanto, para alcançar tantas vidas, tantas almas, que você está aí preocupado com o teu projeto. Deus quer te usar. Deus é um Deus que te cura, um Deus que te sara, um Deus que te liberta, um Deus que te leva para o céu. Não tem como dar errado. Paga o preço. Jeremias estava onde? No cárcere da guarda, como prisioneiro, por falar a verdade, a palavra de Deus. Mas ele não desistiu do seu chamado, ele não desistiu do seu sonho, ele não desistiu mesmo da dificuldade de pregar a palavra de Deus, porque ele cria que Deus é um Deus grande. Ele cria que Deus é um Deus grande, e tudo que Jeremias falou se cumpriu. E tudo que Deus falou na tua vida vai se cumprir também. Glória a Deus. Creia nessa palavra. Deus te chamou aqui para isso, para mudar a tua história, mudar a tua vida. Não interessa o tamanho, não interessa o tamanho da tua dificuldade. Não interessa o tamanho da tua dificuldade. Clama a mim, eu te responderei coisas grandes. Bilhões de galáxias, de estrelas. Cerca de 200 bilhões só na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia. Por cada uma delas, 100 bilhões de estrelas, de tanta coisa. É só um pontinho no universo. E o teu Deus que eu estou pregando aqui, ele chama, conhece uma por uma pelo nome. E ele chama todas elas, todas as noites, não falta uma. É esse teu Deus. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. É um Deus que te ama, que tem um projeto na tua vida. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você conheça. E quando você conhece a Deus, as coisas vão acontecendo e coisas grandes vão acontecendo a todo momento. Foi Ele que prometeu coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nem tu sabes o quão grande Deus pode fazer na tua vida. Tu não sabes o quão grande Deus é poderoso. Você fala assim, pregador, eu sei. Então fica firme. Fica firme, porque Deus é poderoso. E até acabar o fim dessa campanha, Deus vai dar um sinal na tua vida. Amém? Glória. Clama a mim somente. Clama a mim somente. Clama a mim.
Meu povo, meu povo, que conhece o meu nome, se clamasse a mim, eu desceria logo, sustentaria eles com um trigo mais fino, abateria os seus inimigos, faria tudo. Foi assim que o salmista falou. Meu povo que conhece o meu nome. Deus não quer apenas que você conheça Ele, que eu conheça Ele apenas pelo nome. O desejo de Deus é que a vida de Deus seja transformar a nossa vida. E que a nossa vida venha glorificar o nome dele. Eu não sei qual é o problema essa noite. Não sei o que você veio buscar, não te conheço. Mas eu sei de uma coisa: que nada que você está vivendo é grande demais para o teu Deus. Que mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. O seu trabalho é apenas clamar. Vamos ver nesse momento.